Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a você que nos acompanha aí pela transmissão do Facebook. O desejo do meu coração é que sejamos edificados nessa noite, nesse culto que nós já iniciamos, nessa prestação de serviço ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele aceite o nosso culto ao longo de todo esse tempo que nós vamos estar aqui cultuando aí. Eu convido você nesse momento a curvar aí nas suas casas, curvar a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, mas é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, e é um Deus que nos deu vida em Jesus Cristo, desde tempos eternos. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos chamado, e a nossa gratidão é tamanha, ó Deus, que o nosso coração ele exulta diante do Senhor, se alegra diante do Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, mas por aquilo também que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da sua igreja, pela segurança que nós temos no Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus. Aceita, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração. Esteja conosco, ó Deus, através, ó Deus, das orações, através da leitura da sua palavra, através da meditação da sua palavra, através, ó Deus, dos cânticos, que o Senhor mesmo edifique as nossas vidas, ó Deus, fale aos nossos corações, traga, ó Deus, paz, traga, ó Deus, segurança, renova, ó Deus, a nossa esperança no Senhor, conforta, ó Deus, os nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em casa. Nós vamos fazer a primeira leitura dessa noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 55 do profeta Isaías. Eu vou fazer a leitura, você aí na sua casa vai acompanhar atentamente a leitura do capítulo 55 do profeta Isaías. Assim diz a palavra do Senhor: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos pinheiros crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a horta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. O profeta Isaías, ele está trazendo essa profecia aqui, falando a respeito da salvação graciosa para todos os povos, não somente para Israel, mas para todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, da salvação graciosa em Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos alcançados por essa graça. Isso é maravilhoso para nós. Eu quero convidar você novamente a orar. Cuide da sua cabeça. Vamos orar em gratidão ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nós temos aqui, que nós acabamos de ler, ó Deus. Palavra essa graciosa, de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, de um Deus que deu a vida do seu próprio Filho para cumprimento de toda a sua aliança, de todos os seus planos eternos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Inclina o nosso coração, ó Deus, para a obediência em amor a esse Deus amoroso. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos para o momento de confissão, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Hebreus capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Esse é o momento em que nós preparamos os nossos corações para o momento de confissão. E nós vamos ler aqui a palavra do Senhor em Hebreus 4, do verso 14 até o verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Conservemos firme a nossa confissão. Esse é o momento de nós nos chegarmos diante de Deus e fazer toda a nossa confissão diante dele. E o autor de Hebreus, ele lembra que quando ele traz aqui a figura do sacerdote, ele está lembrando de todo o sacerdócio existente aqui no Antigo Testamento e aquilo que apontava para Jesus. E Jesus é esse sacerdote aqui perpétuo, é o sacerdote que ele não precisa, ele entrou de uma vez por todas, ele retirou todo o nosso pecado de uma vez por todas, por isso que é esse sacerdócio perpétuo do Senhor Jesus. E ele fala aqui que nós devemos chegar para o momento oportuno, todo e qualquer momento que nós necessitarmos, nós podemos chegar, e ele usa aqui a expressão que nós devemos chegar diante dele confiadamente, junto ao seu trono de graça.
Senhor Jesus, Ele está nesse trono, Ele está nesse trono de graça, e Ele nos ouve, e Ele perdoa o nosso pecado, e nós podemos chegar diante dEle confiadamente, que Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Nós podemos chegar diante dEle, que nós vamos receber dEle, nós vamos achar nele misericórdia para o socorro em toda e qualquer situação. Nós vamos confessar o nosso pecado nesse momento, e eu convido você aí em casa também, para se colocar diante de Deus nesse momento de confissão, orar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, colocar as nossas mentes, os nossos corações diante do Senhor, pedir para que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a examinar o nosso coração, examinar a nossa mente e ver aquilo que nós temos feito de errado diante do Senhor, aquilo que nós temos pecado, que nós temos falhado diante do Senhor. Não permita, ó Deus, que toda a nossa avaliação esteja, ó Deus, sendo, ó Deus, não sendo pelo seu Santo Espírito, mas que o Senhor acuse em nossos corações tudo quanto nós temos desobedecido diante do Senhor, para que nesse momento nós possamos confessar o nosso pecado, para que nesse momento o Senhor mesmo possa trazer arrependimento ao nosso coração, e nós possamos confessar o nosso pecado, para que nós sejamos perdoados de todo o nosso pecado. Sua palavra nos promete, ó Deus, mas nós, até nisso, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor mostre-nos, ó Deus, as áreas da nossa vida que nós temos falhado, que nós temos pecado. Seja, ó Deus, nos nossos relacionamentos, seja, ó Deus, nas nossas atitudes, naquilo que nós deixamos de fazer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos traga, ó Deus, arrependimento em tudo aquilo que desagrada o Senhor e que nós temos praticado. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe, nos purifique, ó Deus, de todo o nosso pecado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você, nós vamos partir agora para o nosso momento de cânticos, louvor e adoração através de cânticos, e eu convido você em casa a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 138, Salmo de número 138, e eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 5, Salmo de número 138, do verso 1 até o verso de número 5. São os momentos que nos antecede esse período de louvor através de cânticos. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 138, Salmo de Davi: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força de minha alma. Render-te graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos acompanhar.
os cânticos e louvar ao Senhor nas nossas casas nesse momento de adoração.
Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina e ela traz uma realidade sobre a vida do homem e diz que nós somos, a vida do homem, ela é comparada a um orvalho que cai ao longo da noite, em que logo pela manhã, quando os primeiros raios do sol chegam, eles são dissipados, ele termina, ele acaba. Assim é a vida humana, bem como a sua glória. A nossa vida ela é sofrida, né? Ela é passageira, e se alguém acha que tem uma determinada glória, quando vai chegando os seus dias, quando vai chegando o final da sua vida, ele vai sentindo as dores e as suas limitações. De maneira geral, a nossa vida ela é sofrida e não há glória nenhuma nela, não há esperança nenhuma, se nós formos considerar uma esperança humana. Mas, irmãos, Deus é um Deus glorioso, é um Deus eterno, é um Deus de glória eterna, e Ele quis, e Ele desejou, e Ele executou, e Ele planejou, através do seu amor, através da sua graça, compartilhar essa vida com o homem. Eu quero ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9, esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 9, assim diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, Pai de amor, nesse momento, ó Deus, de leitura da sua palavra, nesse momento de meditação da sua palavra, nós pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração e fale, Senhor, as nossas mentes, fale, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, trazendo consolo, conforto, trazendo, ó Deus, a esperança do Senhor para as nossas vidas, o plano eterno do Senhor. Nos abençoe nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O apóstolo Pedro aqui, ele está animando os seus leitores, aquela igreja ali, que ele ainda menciona logo no início, no verso 1, 2, ele está aqui trazendo uma palavra de alento, ele está trazendo uma palavra de esperança. Mas qual é essa esperança a qual Pedro está falando? A esperança cristã, ela se baseia na fé viva em Cristo Jesus. Ter esperança é aguardar a plenitude da obra da redenção efetuada pelo Senhor Jesus, mas também já desfrutar dessa graça agora, no presente. Pedro, ele tem iniciativa aqui e o propósito de despertar, de animar,
de fortalecer os crentes ali, não só crentes judeus, mas todos aqueles que haviam se convertido ali, naquelas 5 cidades ali na Ásia, os quais a essa altura aqui eles estavam passando por dificuldades, eles estavam passando aqui por provações, historicamente eles estavam passando ali por perseguições, eles enfrentavam aqui algumas perseguições, e assim fazendo, então Pedro, ele estava aqui cumprindo o ministério que o Senhor Jesus havia dado a ele, dizendo para que ele fortalecesse os seus irmãos. Naquela ocasião, um pouco antes da crucificação, quando Pedro nega e inicia ali um diálogo com o Senhor Jesus, e depois da ressurreição, ele nega o Senhor Jesus, e depois da ressurreição o Senhor Jesus encontra com ele novamente, e aí o Senhor Jesus então diz para ele: olha, você vai apacentar as minhas ovelhas. E ele aqui então está escrevendo agora nesse momento a carta para fortalecer aqui a vida dos seus irmãos, trazer algo que já havia acontecido na vida deles, essa mensagem divina registrada aqui em sua palavra, aqui em 1 Pedro. Ela vai fortalecer o coração desanimado e reavivar a esperança de todo aquele que crê em Cristo, e também vai fazer nascer a esperança no coração de todo aquele que vier a crer em Cristo Jesus, porque é palavra de Deus. Eu vou trabalhar com o tema nessa noite: a graça de Deus nos salva e guarda com esperança. Em primeiro lugar, a graça de Deus nos salva e guarda com esperança, porque Ele nos deu nova vida para a sua glória. Ele nos deu nova vida para a sua glória. Esses cristãos aqui da Ásia, eles passam por perseguições, são crentes no Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro aqui, ele está trazendo aqui a memória deles, a obra redentora de Jesus Cristo, na vida de cada um deles, de maneira muito individual, na vida de cada um deles, e ele vai usar essa expressão aqui: sois guardados, no versículo 5, ele fala que eles serão guardados, que eles são guardados pelo próprio Senhor, que está colocando aqui essa esperança em seus corações, que lhes salvou, que derramou graça e amor sobre as suas vidas. Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os cristãos, eles foram aqui regenerados para uma viva esperança, e essa esperança, ela inclui a glória de Deus. Irmãos, nós recebemos um novo nascimento espiritual de Deus, um novo nascimento espiritual de Deus Pai. Ele nos fez nascer de novo, é o que o apóstolo Pedro está trazendo aqui. Mas quando ocorreu isso? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós respondemos positivamente a essa palavra do Senhor. Quando aqueles irmãos ali da igreja primitiva ouviram a palavra do Senhor, foi-lhes anunciada a salvação em Jesus Cristo, e eles responderam positivamente a essa salvação, entenderam que eram pecadores, e nesse momento, então, eles estavam herdando a vida eterna. A palavra de Deus diz que Ele é bondoso, diz que Ele é misericordioso, diz que Ele é amoroso, que Ele é gracioso, e foi tão somente o seu amor, foi tão somente a sua graça que nos alcançou. Assim como nós somos, irmãos, passivos no nosso nascimento, ninguém planeja o seu próprio nascimento. Da mesma forma, nós também não planejamos a nossa salvação, mas há alguém poderoso, alguém eterno, alguém que tem todo o poder, tem toda a soberania, que planejou isso para que isso acontecesse na minha vida e na sua vida. É o amor de Deus se manifestando na sua graça sobre a vida de todo aquele que ouve a sua palavra e crê. Esse milagre da vida em Cristo, ele teve início com Deus. Nós somos escolhidos pelo Pai antes mesmo da fundação do mundo. É isso que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Isso ocorreu na eternidade de Deus, mas nós
só passamos a ter conhecimento quando por meio da sua palavra nos foi revelado, quando nós tomamos conhecimento por meio da sua palavra. Mas essa eleição aqui que o apóstolo Pedro fala, ainda aqui no verso de número 2, não se baseou em qualquer mérito humano, não se baseou em nenhuma boa obra nossa, porque na verdade nós nem existimos ainda. E isso que é o mais importante, isso é que é o mais gracioso, porque foi planejado por um Deus eterno na eternidade, e é por isso que isso nos traz segurança, por isso que isso nos traz esperança. Essa eleição que o apóstolo fala aqui, ela ocorreu em tempos eternos, pelo próprio Deus. Também aqui ela não se baseou em nenhuma obra, ou em nenhuma boa obra que nós pudéssemos fazer para alcançar a vida eterna, mas foi tão somente Deus, na sua graça, no seu amor, independente da nossa vontade, mas como Ele é amoroso, como Ele é gracioso, Ele nos alcançou e Ele nos deu vida eterna, e por isso nós podemos ter essa esperança. A eleição de Deus baseou-se inteiramente em sua graça e o seu amor. É verdade, irmãos, que nós não podemos explicá-la com todos os detalhes, porque é o Deus eterno que fez, é o Deus eterno que executou, mas nós podemos sim, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos regozijar nela, é possível ter segurança nela, é possível ser fortalecido, é possível ser revigorados nela, nessa ação de Deus para com as nossas vidas, que é efêmera, que é passageira, que é comparada com um orvalho. Mas o plano da salvação não se limita ao amor da eleição de Deus Pai, também inclui a obra do Espírito Santo, de convencer-nos do pecado e nos conduzir até a pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Para a realização de toda essa obra, o Filho de Deus teve que morrer na cruz por nossos pecados, do contrário não haveria salvação. Nós somos eleitos pelo Pai, nós somos comprados pelo Filho, e nós somos separados pelo Espírito Santo para a santificação e obediência. A nossa salvação, portanto, ela envolve aqui a Trindade Santa, desde a eternidade. No que se refere a Deus Pai, nós somos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. No que se refere a Deus Filho, nós fomos salvos quando Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. No que se refere ao Espírito Santo, nós somos salvos quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos convencidos do pecado e da necessidade do Salvador, Jesus Cristo. A nossa salvação é a ação do Deus Trino, é a obra do Deus soberano e eterno, que nos amou e nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus não nos salvou, nos salvou nos seus planos eternos, e Ele continua salvando hoje, Ele continua salvando a sua igreja, Ele continua trazendo os seus eleitos, ainda hoje, por meio da pregação da sua palavra. Isso é maravilhoso, não é nada construído por nós, não é nada que nós também podemos perder, isso é gracioso, isso é maravilhoso, isso traz uma segurança para nós muito grande, e é exatamente essa segurança que o apóstolo Pedro está trazendo ali para aqueles irmãos que estão dispersos ali na Ásia e estão passando ali por provações. A graça de Deus nos salva e guarda
com esperança. Em primeiro lugar, porque Ele nos deu nova vida para a sua glória. Em segundo lugar, a graça de Deus nos salva e guarda com esperança, porque Ele mesmo mantém a esperança viva. Esse era um momento difícil para os crentes das igrejas da Ásia ali no primeiro século. Eles precisavam ser fortalecidos na esperança da obra redentiva realizada na cruz pelo Senhor Jesus, e ter seus corações ali revigorados, fortalecidos naquele momento. Esse também é um momento difícil que nós passamos hoje. Nós, como crentes, como igreja de Cristo hoje, nós estamos impedidos de estar congregando, nós estamos impedidos de ter a comunhão uns dos outros, de ter aquela comunhão física, de poder nos achegar na presença do Senhor juntamente com aquele corpo físico e adorar o Senhor e servir ao Senhor. São momentos difíceis. Por isso que o apóstolo Pedro, ele traz alento aos crentes, e ele afirma que Deus os regenerou para ter uma viva esperança. É o próprio Deus que nos deu a esperança, que mantém essa esperança, que é uma esperança divina. Mas que esperança é essa? É uma viva esperança, porque ela se baseia na palavra viva de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala que essa esperança gerada aqui não é uma esperança gerada de semente corruptível, mas ela é gerada pelo próprio Deus, por isso ela permanece para sempre, porque a palavra de Deus que foi gerada em nós, que nos trouxe o conhecimento da salvação, ela dura e ela permanece para sempre. A morte e ressurreição do Filho de Deus dentre os mortos possibilitou essa viva esperança. Irmãos, uma viva esperança contém vida e, portanto, pode nos dar vida. Uma vez que nós temos vida, essa esperança ela cresce em nosso coração com o passar do tempo. Porque não é uma esperança humana. Na medida que nós caminhamos em comunhão com Deus, na medida que nós crescemos no conhecimento da sua palavra, na medida que nós conhecemos mais e mais Deus, e nós conhecemos mais e mais nós, essa esperança ela é fortalecida em nossos corações e ela é aumentada muito mais. É uma esperança que cresce com o passar do tempo, torna-se cada vez maior e mais íntima, porque ela é eterna, ela não tem limite. O tempo, é verdade, ele destrói a maioria das esperanças humanas, elas murcham e morrem, mas a passagem do tempo torna a esperança do cristão cada vez mais gloriosa, e é por isso que o apóstolo Pedro ele chama essa esperança de herança. Ele fala que nós temos uma herança com Cristo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles afirmam juntamente que os crentes estão inseridos nessa herança para a glória de Deus. É interessante o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 1:11, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, fomos incluídos na herança de Cristo, e por isso compartilhamos da esperança de viver com Ele na sua glória. Esse é o desejo do Senhor Jesus, ali no capítulo 17 de João, quando ele está naquela oração sacerdotal, e ele ora ao Pai, pedindo pelos discípulos, e o desejo deles é que eles participem da mesma glória do Senhor, e nós somos coparticipantes também dessa glória, porque nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele nos deu vida e nos deu esperança. O apóstolo Pedro, ele faz aqui a descrição dessa herança que temos em Cristo, porque essa herança era diferente de qualquer outra herança terrena, e ele diz aqui que ela é incorruptível,
Essa é uma herança incorruptível. Quando nós pensamos em herança, quando nós falamos em herança, nós vemos que elas se findam, elas trazem muita confusão, elas trazem muito egoísmo, mas essa herança é uma herança incorruptível. Nada pode destruí-la, nada pode acabar com ela, muito pelo contrário. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais comunhão nós temos com esse Deus, mas nós desfrutamos dessa herança já aqui no presente. Ela não tem fim, ela nunca se acaba, ela é uma herança em glória diante de Deus. Essa esperança jamais nos deixará. O apóstolo Pedro, ele chama essa esperança de herança, a herança da salvação. É aquilo que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, já foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus, mas a conclusão de toda a sua salvação acontecerá somente na volta do Senhor Jesus, na volta do Salvador. Mas Deus guarda essa esperança no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que ouviu a sua palavra e creu nesse Deus eterno, que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Os homens podem perder a sua esperança quando essa depende deles, sustentarem. Isso porque nós somos falíveis em nossos planos e projetos. Mas os crentes no Senhor Jesus, esses jamais perderão a sua esperança, porque essa não é fundada, essa não é gerada neles, mas é no único Deus eterno, e isso é maravilhoso. Por essa razão, então, Pedro, ele não fortalece os crentes perseguidos ali, aflitos e dispersos ali na Ásia, naqueles 5 pontos da Ásia, por meio de um apelo à sua perseverança humana. Não, ele não faz isso, mas ele lembra-os da extraordinária riqueza em que eles já se encontram e que ainda espera por eles por meio da salvação realizada em Cristo Jesus. Essa esperança fortalece os seus corações. O apóstolo Pedro, ele fala dessa segurança, ele fala dessa salvação, ele fala dessa esperança que nós temos, e ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, no verso 5. A fé em Cristo une cada um ao seu Senhor, de tal modo que o poder dele guarda e guia a vida de todo aquele que crê. Ninguém é guardado pela sua própria força, mas tão somente pela fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso, porque se isso dependesse de nós não teríamos condição de guardar a nós mesmos, mas nós somos guardados por Deus. Ele guardará os crentes, ele guardará a sua igreja até quando Jesus Cristo voltar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele tem toda essa segurança, e ele diz assim: não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final, porque nós somos guardados pelo Senhor. É uma segurança e alegria imensa saber que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Estamos apenas aguardando a revelação aqui, essa revelação final do Senhor Jesus, essa revelação final de toda a glória, porque nada pode nos separar desse amor de Deus, nada pode nos separar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta em Romanos 8, capítulo 8, do verso 18 ao verso 23, ele fala dessa segurança que nós temos. Ele fala que nada pode nos separar desse amor, e ele coloca talvez uma última causa para nós: será a morte que pode nos separar? Não, nada, nem a morte pode nos separar desse amor de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala que nós
podemos enfrentar várias provações, nós podemos passar por várias provações, que isso não vai nos tirar a esperança, não vai nos tirar essa garantia, não vai nos arrebatar das mãos poderosas de um Deus eterno que preparou essa salvação para nós. E ele diz assim, se necessário, no verso 6, indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe que precisamos passar por algumas provações. As provações na vida do crente, elas servem para disciplinar quando nós desobedecemos a vontade de Deus. E aqui o apóstolo, ele está falando sobre provações, ele não está falando sobre tentações. O salmista afirma no Salmo 119 que antes de ser afligido ele andava errado, mas agora ele guarda a sua palavra, porque o Senhor corrigiu, porque o Senhor o provou, agora ele guarda a sua palavra. Em dados momentos, as provações nos preparam para um crescimento espiritual, ou ainda nos guardam para não pecar contra o Senhor. Irmãos, nem sempre sabemos, é verdade, a finalidade, nem sempre sabemos o porquê da provação a qual nós estamos enfrentando, mas nós podemos estar sérios, convictos de que Deus sabe e faz o que é melhor para nós, em toda e qualquer situação, por maior ou menor que seja a provação pela qual nós estamos passando ou enfrentando. Deus sempre faz o melhor, porque Ele está nos guardando. As provações na vida do crente são controladas por Deus, porque são provações e não são tentações. Ele não permite que durem para sempre. Nós somos conquistados, é isso que diz o apóstolo Pedro, mas ele diz por breve tempo, não é contínuo, é por breve tempo. A graça de Deus nos salva e guarda com esperança. Em primeiro lugar, porque Ele nos deu nova vida. Em segundo lugar, a graça de Deus nos salva e guarda com esperança, porque Ele mantém a esperança, Ele mesmo mantém a esperança viva. Em terceiro e último lugar, a graça de Deus nos salva e guarda com esperança, porque nós podemos desfrutar dessa graça já aqui, no presente. A vida cristã, ela não consiste somente na contemplação futura e distante daquilo que nós conquistamos, ou melhor, que Deus conquistou por nós em Cristo Jesus. Pelo contrário, essa vida a ser manifestada de maneira plena no futuro, ela traz consigo uma dinâmica presente que pode transformar o sofrimento em glória hoje, enquanto nós estamos aqui vivendo e enfrentando essas situações. Pedro aqui ele traz algumas instruções, de tal forma que nós possamos desfrutar dessa graça hoje, mesmo em meio às provações. E ele diz aqui no verso 8, ele fala assim, para que nós devemos aqui, um relacionamento, nós devemos desfrutar desse relacionamento com Cristo. Nós devemos amar a Cristo. Nosso amor por Cristo não é baseado no que nós podemos ver fisicamente. Ele fala não vendo, então não é daquilo que nós podemos ver fisicamente, mas é nesse relacionamento espiritual com Ele e com a palavra dEle que nos ensina a seu respeito. Nós podemos desfrutar de toda essa graça salvadora agora no presente, ter os nossos corações consolados e confortados. E ele diz ainda no verso 8, crendo, confiando nele, nós devemos viver pela fé, não pelas aparências. Mesmo que você esteja passando por situações difíceis e não entende o motivo do sofrimento, nós devemos ainda assim continuar confiando, porque isso faz parte dos propósitos de Deus para lapidar a nossa fé, lapidar o nosso caráter ao caráter de Cristo. E ele fala dessas provações, ele fala que nós somos apurados, como o ouro é apurado. Ele fala que essas provações que o próprio Deus coloca para nós, é para um fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos voltar para Ele, e nós possamos nos derramar diante dEle, sentir muito mais a sua presença e o seu cuidado em meio a essas situações as quais nós vivemos.
difíceis. Interessante que aquele texto tão conhecido que nós já falamos, de Romanos 8, 28, ele não diz que nós vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, mas diz que sabemos que todas as coisas cooperam. Esse saber está condicionado a uma confiança, esse saber está condicionado à fé em Deus, de entregar toda a nossa vida e entender em meio à tribulação, entender em meio à perseguição, entender em meio às provações que o próprio Deus coloca para nós, que também nesses momentos nós estamos sendo cuidados por Ele. É uma confiança plena. O apóstolo, ele ainda diz no verso 8, que nós devemos nos alegrar em Cristo. Não basta aqui ansiar pelo céu durante tempos de sofrimento, mas aqui Pedro nos exorta a exercitar o amor, a fé e a alegria, e ele fala essa alegria indizível, de modo a experimentar parte dessa esperança e glória do céu em meio ao sofrimento presente. Nesse relacionamento aqui, nesse desfrute de toda essa graça maravilhosa da salvação, nós temos a comunhão com Deus. Nós podemos desfrutar disso agora, nós podemos desfrutar desse amor dele, nós podemos desfrutar dessa alegria que nós temos nele, e essa alegria, segundo o apóstolo aqui, é uma alegria indizível, é a alegria da esperança e da glória que nós vamos ter no céu com ele. Finalizando, irmãos, a esperança da salvação esteve presente na igreja da Ásia, e ela continua presente hoje na igreja, porque ela não depende de nós, mas ela é um dom de Deus, que acompanha todo crente, acompanha a mim, acompanha eu, acompanha você. Foi com essa esperança que os crentes dispersos ali na Ásia, eles enfrentaram a perseguição, eles enfrentaram dificuldade, eles enfrentaram provações na vida. E é com essa esperança viva que nós enfrentamos adversidades e novos desafios. É com essa esperança viva da salvação que nós vamos criar os nossos filhos, que nós vamos desfrutar da alegria dos nossos netos, que nós vamos administrar os nossos negócios, que nós vamos fazer planos para o futuro. Nós vamos testemunhar a Cristo, se necessário. Por breve momento nós vamos sofrer perseguições e nós vamos passar por provações. Vamos viver com essa esperança no amanhã, porque a nossa esperança é uma esperança viva, colocada no coração pelo próprio Deus da esperança. Por isso nós podemos dizer, confiarmos no Senhor. Nós estamos aqui totalmente seguros, nós estamos aqui totalmente guardados pelo poder de Deus, mediante a fé nessa salvação que nos alcançou. Que Deus nos abençoe, que Deus traga essa esperança viva, que nós possamos desfrutar hoje, nesses momentos que nós estamos vivendo, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que a economia vai mal, nesses momentos que nós colocamos tudo diante de Deus, um Deus poderoso que sustenta todas as coisas, que nós possamos confiar nele, que nós possamos ser revestidos dessa segurança que nós temos nele, dessa salvação graciosa e maravilhosa que nós temos nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela sua palavra e pedir que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, nos trazendo, ó Deus, essa segurança, nos trazendo, ó Deus, essa convicção em nosso coração
não deixando que o nosso coração se engane em nenhum momento sequer, mas confirmando ao nosso coração, à nossa mente, que nós somos guardados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Deus eterno, por essa salvação que nos alcançou no presente, mas que foi trabalhada e foi elaborada e foi concretizada desde tempos eternos. Maravilhoso é o Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Oramos em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém.
Encerrando nosso culto, nós vamos orar. Em seguida, nós vamos encerrar com a bênção. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa noite, por esse momento, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, ainda com a Tua palavra, ó Deus, falada nessa noite, que o Seu Santo Espírito continue aplicando a Sua palavra ao longo da semana aos nossos corações. Que também, ó Deus, ao longo de toda a semana, com todos os trabalhos programados, ó Deus, através dos grupos, ó Deus, através do estudo da Sua palavra, através das devocionais, do culto doméstico, que o Senhor também esteja edificando as nossas vidas, esteja, ó Deus, nos fazendo conhecer mais e mais a graça maravilhosa do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus. Ó Deus, nós queremos clamar nesse momento e orar, interceder, ó Deus, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelo nosso governo federal, ó Deus, pelos nossos governos estaduais, municipais, ó Deus, nós queremos colocá-los diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja inclinando os seus corações para que possam tomar decisões sábias e acertadas nesse momento tão difícil, e que haja, ó Deus, harmonia, é o que nós pedimos, ó Deus, que haja uma visão, ó Deus, uma visão social, uma visão de necessidade, uma visão voltada, ó Deus, para os cidadãos, para o povo, que o Senhor esteja inclinando os seus corações, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, na soberania do Senhor, nós cremos, ó Deus, na regência do Senhor sobre todos aqueles que o Senhor constituiu autoridade, e a nossa confiança antes de qualquer coisa, ó Deus, está posta no Senhor, e nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa nação nesses dias que nós temos vivido. Ó Deus, nós pedimos também que esteja contendo, ó Deus, toda essa propagação desse vírus, do coronavírus, ó Deus, que haja, ó Deus, o controle dessa doença, e que o Senhor haja também através da ciência, ó Deus, através da saúde, e também, ó Deus, de maneira sobrenatural, que o Senhor esteja contendo toda essa disseminação, ó Deus, que é tão fácil para ser propagada. Nós voltamos e nós declaramos diante do Senhor que a nossa confiança está posta no Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado, seja reverenciado, Deus, diante de tudo quanto tem acontecido. Nós descobrimos, ó Deus, nós homens descobrimos que nós somos muito limitados, não obstante todos os conhecimentos que nós temos, mas o Senhor é Deus soberano, por isso a nossa confiança está posta no Senhor, e nós clamamos diante do Senhor. Esteja abençoando não só o nosso país, ó Deus, abençoe as demais nações, o controle, ó Deus, de toda essa pandemia, a contenção de todo esse vírus, e que o Senhor esteja iluminando, Deus, com a graça especial, com a graça comum do Senhor, cientistas, ó Deus, pesquisadores, que possam descobrir, ó Deus, todo o remédio necessário, medicação necessária para conter, ó Deus, toda essa pandemia. Abençoe-nos, ó Deus. Ó Deus, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, ó Deus, ao longo de toda a semana. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus nos conserve a esperança em nossos corações, no coração da Tua igreja, hoje e até a consumação de todo o céu. Amém.